Tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa. Ontem, dia 10 de março, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 11 de março, e ele provavelmente será lançado hoje. Então, se você estiver vendo esse vídeo hoje, ele foi gravado hoje. Se não estiver, sabe que foi feito, ou melhor, sabe que ele foi gravado dia 11 de março. Pois bem, ontem eu estava conversando com minha irmã, uma vítima, na verdade, com uma das minhas irmãs, e a gente estava conversando, e teve um determinado ponto da conversa que ela chegou num ponto sobre a questão de planejamento. E ela me relatava que estava com uma dificuldade no que diz sentido a iniciar um planejamento, ao início da, da elaboração do planejamento. Então, a partir dessa conversa, eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo, talvez possa ser uma dificuldade também que você possa estar enfrentando no que diz respeito a um início de um planejamento. Espero que esse vídeo possa ser útil para você. Espero que possa fazer sentido aí na situação que você possa estar passando. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Pois bem, para trazer aqui podemos dizer assim, solução para esse problema, eu gostaria de falar um pouco de um livro que eu li no ano passado, que é esse aqui. O nome do livro se chama Split. É um método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Esse livro são de dois autores que trabalharam na Google e eles mostram esse método que eles utilizaram para dar início a inúmeros projetos. Eles eram chamados em muitos lugares para aplicar um pouco desse método deles e ajudou inúmeras pessoas a iniciarem, a desenvolverem os seus projetos. E tem um, um trecho desse livro, que está contido aqui na página 71, que os autores eles falam algo que é algo meio que fora da caixinha, podemos dizer assim. Por quê? Porque eles falam que uma das formas de você iniciar um planejamento é começando pelo fim. Então, aí você pode se perguntar, mas como assim começando pelo fim? Porque a gente imagina que as coisas sempre começam pelo início. Por exemplo, quando vamos fazer a construção de uma casa, ninguém começa construindo uma casa pelo telhado, começa construindo pela fundação. Possa ser que tenha pessoas que construam pelo telhado, mas eu ainda não conheço. Se você conhece, deixa aqui nos comentários, para que eu também possa conhecer. Mas, comumente, a gente tem a ideia de que as coisas começam pelo início, e é que eles dizem quando você for montar um planejamento, comece pelo fim. Mas o fim que eles falam aqui é no sentido de que você deve definir o seu objetivo de longo prazo. Tem um trecho aqui, deixa eu até ler aqui para você, eles vão falar o seguinte, eu anotei aqui. Na verdade, eu grifei aqui. Ele diz assim: começar pelo fim é como receber as chaves para uma máquina do tempo. Se você pudesse dar um salto para o fim do sprint, que perguntas seriam respondidas? No caso, é você imaginar o seu eu do futuro. Você quer ter você tem a oportunidade de encontrar o seu eu do futuro que conseguiu realizar o projeto que hoje você quer desenvolver. Por exemplo, você tem um,
uma meta ou um projeto de emagrecer, veio aqui na mente agora. E você tem a oportunidade de falar com o seu eu do futuro que conseguiu realizar esse projeto. Talvez ele já foi realizado com 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei, um tempo em, aí, avulso. E você tem essa oportunidade de ir lá conversar com o seu eu do futuro. Então você pergunta quais foram as coisas que você fez para alcançar esse projeto. Então, o começar pelo fim é isso aqui que os autores falam. É você definir os seus objetivos de longo prazo, imaginar o resultado que você quer alcançar. Porque quando a gente coloca e cria um resultado na nossa mente, algo que a gente quer alcançar, isso meio que gera uma motivação interior. Isso bem, né? O, não sei bem explicar o que é que acontece, eu só sei que acontece. Quando a gente tem uma meta, parece que enquanto a gente não alcançar naquela meta, a gente não vai parar. Não sei se isso acontece com você, mas comumente acontece comigo. Mas a partir do momento que a gente define um objetivo de longo prazo, a gente tem que ter em mente também que o processo de alcançar esse objetivo, ele terá alguns algumas pedras no meio do caminho. Não vai ser algo tão fácil assim, não vai ser algo tão fluido que é só dar o primeiro passo que as coisas vão acontecer. Não, vai ter algumas pedrinhas também que a gente vai ter que vencer. E é imaginando essas pedras no meio do caminho que a gente parte para o segundo ponto que os autores falam aqui nesse livro. Eu até anotei aqui também, que é sobre a questão de você fazer questionamentos de quais são as os possíveis problemas que podem acontecer. E pode ocorrer de muitas das vezes a gente ter tipo que dois serizinhos no nosso ombro, um lado direito e um do lado esquerdo. Eu não sei se você já assistiu aqueles desenhos animados que tem um serizinho aqui do lado direito e um do lado esquerdo, que fica falando coisas otimistas e outro que fica falando coisas pessimistas. No decorrer da jornada, no decorrer do desenvolvimento das ações, do planejamento, a gente pode tender para um lado otimista de achar que tudo sairá como a gente planejou, ou então o oposto, e para um lado pessimista de achar que nada vai dar certo, e, as coisas não irão dar certo. E a grande sacada aqui é você ficar no meio termo, como bem dizia Aristóteles, que a virtude está no meio, não nos extremos, nem para um lado nem para o outro, no meio. Então, a grande sacada é você ser realista com os recursos que você tem, com o que você tem naquele determinado momento, você conseguir montar o seu planejamento. Eu sou adepto da tese do mínimo necessário. O que é essa tese do mínimo necessário? É o mínimo necessário que você precisa planejar para iniciar uma ação. Porque se muitas das coisas vão acontecer durante o caminho, e imprevistos acontecerão, então o que eu tenho que fazer no momento é definir o mínimo necessário
para quando para que eu possa dar início ao projeto. Mas aqui, claro, que a depender do projeto, de projeto para projeto, o mínimo, mínimo necessário, ele varia, né? Ele vai variando de projeto para projeto. Mas o importante é você definir o seu mínimo necessário, o que é o, o necessário para você dar início naquele projeto. Então, quando eu li esse livro, eu até tinha aqui meio que separado 4 passos para se dar início a um planejamento. Ele foi o seguinte: primeiro, defina qual é o seu fim, e o que seria isso? Definir qual o seu objetivo de longo prazo. Um exemplo da pessoa que quer emagrecer, ela define que o seu objetivo de longo prazo é emagrecer e ter uma vida saudável. E depois que você define qual é o seu fim, você imagina todos os problemas que podem acontecer durante essa jornada. E, à medida que você vai imaginando os problemas que podem acontecer, você vai anotando, vai ponderando cada um para depois chegar no terceiro ponto, que é organize, classifique e quais os problemas prioritários. Tem um outro vídeo que eu até gravei aqui nesse canal falando que nem todo problema que surge durante um projeto, durante a execução das ações dentro de um planejamento, eles não têm a mesma proporção de prioridade. Você pode até assistir esse vídeo. Ao final desse, eu vou deixar um card que você pode clicar e assistir. Você vai entender um pouco melhor sobre, sobre isso. E o quarto ponto é, a partir do momento que você define as prioridades, eu tinha anotado aqui, ó, nesse livro, não sei se vai escrever aqui, eu anotei aqui. E antes de falar desse quarto ponto, eu gostaria de partilhar uma coisa com você, que há um determinado tempo atrás eu não tinha esse hábito de anotar as coisas nos livros. Eu não sei como é o burrice minha, eu não tinha o entendimento muito bem das coisas. Eu só sei que eu lia os livros, mas acabava não retendo as informações que eu queria reter. Depois eu me questionei, poxa, isso aqui não está dando certo. Não. Às vezes leio os livros, ah, e não acabo retendo nada, o que é que está acontecendo? Deve ter alguma coisa que eu estou fazendo errado. Eu não sei se você já se questionou quando você está fazendo alguma coisa, aí você pensa, rapaz, deve ter alguma maneira mais fácil de fazer isso. Eu, às vezes, quando estava montando um projeto ou no AutoCAD, ou então no Revit, e o cara pensando, pai, deve ter alguma maneira mais fácil de fazer isso aqui, eu não estou sabendo, eu estou penando aqui. E muitas das vezes a gente, por ainda não ter o conhecimento necessário, vai penando no decorrer do processo, no decorrer do caminho. E a gente vai aprendendo com o tempo. E eu não anotava no livro, mas de um certo tempo para cá, eu comecei a fazer isso e a retenção que eu leio melhorou bastante. Fica aí uma dica para você, caso você ainda não faça isso quando está lendo o livro, é, pegar um grafitezinho, um lápis e começar a anotar. À medida que você vai anotando, vai vindo perguntas e você vai escrevendo no livro, coisas que você vai imaginando, vai escrevendo no livro. Isso vai ajudando na retenção do conhecimento que aquele livro quer lhe passar. E vai ajudando também um pouco na memorização
das informações. E continuando, o quarto ponto, quando você organiza e classifica quais são as prioridades, você faz o quê? Você transforma os problemas potenciais em perguntas. O que seria isso, transformar os problemas potenciais em perguntas? É o seguinte, quando a gente fica só no âmbito dos problemas, a gente vive meio que numa incerteza, no sentido de que a gente para ali, para naquela barreira da incerteza, por ter meio que medo de dar o próximo passo. Eu comecei ontem a ler esse livro aqui, ó, A Prudência, a virtude da decisão certa, de Tomás de Aquino. A prudência é uma das quatro virtudes teológicas. Quando eu terminar esse livro, se você quiser, eu posso fazer um vídeo aqui falando sobre ele. Então, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários e eu posso fazer um vídeo depois falando sobre ele. E muitas das vezes, a gente, por não ter, podemos dizer assim, uma prudência das coisas, a prudência seria você conseguir enxergar a verdade e trazer essa verdade para a sua realidade e, a partir da sua realidade, tomar a decisão entre o que é certo e o que é errado. Sim, sinceramente falando, seria isso. Voltando aqui, na questão de transformar problemas em perguntas. Quando a gente fica só no âmbito do problema, gera meio que uma incerteza na nossa mente, no sentido de, talvez eu vou ficar com medo disso, ou não sei muito bem o que fazer, ou a gente acaba ficando com medo mesmo de dar o próximo passo. Mas quando a gente transforma um problema em pergunta, por exemplo, por que determinada coisa acontece desse jeito e não daquele outro jeito? Por que isso não é feito dessa maneira e não dessa outra maneira? Isso nos ajuda a ter uma curiosidade para saber como as coisas poderiam melhorar. Eu creio que você deva assistir a série ou filme. E quando a gente assiste uma série, um filme, eu estou assistindo uma e os episódios saem toda quinta-feira, que é a Casa de Davi. A gente fica naquela curiosidade de saber o que é que vai acontecer depois, como é que vai proceder a história daquele personagem. E esse quarto ponto é um pouco disso, de você ativar meio que a sua curiosidade para imaginar possíveis formas de resolver aquele problema. Então, só recapitulando aqui para ficar mais compreensível. O primeiro ponto, você deve definir qual é o seu fim. No caso, definir qual é o seu objetivo de longo prazo. Depois que você define o seu objetivo de longo prazo, você imagina todos os problemas que podem ocorrer durante o percurso, durante a execução da ação do seu planejamento. Você aí pode anotar o quanto vier à sua mente. Depois que você anota todos os que vierem à sua mente, você faz uma organização daqueles que você acha que exercerão maior prioridade ou terão uma maior demanda, consumirão maior tempo, maior parte do seu tempo e maior parte da sua energia. E, por último, você transforma os problemas em perguntas, e isso lhe ajuda a sair do campo da incerteza para o campo da curiosidade. Então, espero que esse vídeo possa ser útil para você que tem dificuldade em iniciar no seu planejamento de algum projeto.
E eu vou deixar, como eu falei, o vídeo, outro vídeo que você vai entender um pouco mais sobre essa questão das prioridades. Então, clica aqui no card que vai aparecer na tela e confere aí o próximo vídeo. E grande abraço, até o próximo vídeo.